Bom, então hoje nós vamos começar o segundo livro dos romances de Emmanuel que a gente pretende estudar e ler juntos, né? Nós, dos 5 romances de Emmanuel, Paulo Estevão foi o que nós fizemos, terminamos na semana passada, e hoje nós vamos começar o Há 2000 anos, que cronologicamente são os dois livros que acontecem mais ou menos na mesma época. Os dois livros acontecem logo depois, né, da vinda do Cristo, um pouco ainda quando o Cristo estava aqui na Terra. Inclusive, esse livro nos vai trazer uma dessas passagens do encontro do Espírito de Emmanuel, que é o, o personagem principal desse livro. Ainda na época ele não tinha esse nome. O espírito do livro que nós vamos, o personagem do livro que nós vamos estudar se chama Públio Lentulus, que era um senador romano na época, e inclusive então uma das passagens desse livro, esse senador se encontra com Jesus. E depois os outros livros vão na sequência, são 50 anos depois, é o próximo livro depois desse que vai trazer a sequência da história desses espíritos desse livro, só que numa nova encarnação. Mas na sequência vem o livro Ave Cristo e o livro Renúncia, que é um livro que aí é bem mais para frente. Já acontece no ano de 1600, mais ou menos, se eu não me engano. Mas então vamos lá. Pedindo e agradecendo a Deus pela oportunidade, a bênção que nós necessitamos para o início da nova jornada. Então hoje nós vamos começar por um prefácio que é diferente dos outros prefácios de livros, porque quando Emmanuel muitas vezes traz a mensagem inicial de vários livros do Chico Xavier. Aliás, só para que todos entendam, né? Hoje nós vamos começar a entender a história desse espírito que tantas vezes nós lemos o nome dele assinando as mensagens e muitas mensagens de Chico Xavier. Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico Xavier. Emmanuel foi o espírito que conduziu muitos dos livros que Chico recebeu e que nós temos como mensagens de estudos, de interpretações evangélicas. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de uma das encarnações dele. E quem faz o prefácio do livro de hoje é o próprio Chico. Porque Chico vai nos trazer as informações de que ele teve de um livro que viria através da sua psicografia, que contaria a história de Emmanuel. Então, aqui, no começo do livro, né, esse prefácio se chama Na Intimidade de Emmanuel, escrito pelo Chico. Então, vamos começar aqui justamente por aí. Então, o livro Há 2000 anos. Prefácio Na Intimidade de Emmanuel. E Chico, então, escreve a nós, os leitores, né? Ao leitor. Leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da orgulhosa gens Cornélia. Então ele era da linhagem, né, que é denominada gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Então, o próprio Emmanuel trouxe, através das psicografias do Chico, essas informações a respeito do seu próprio passado. E nós vamos entender também o porquê. Porque Emmanuel não faz isso para se promover ou para falar dele mesmo, mas também porque a história é muito importante para a gente entender os erros do passado, as conversões, as lutas e o avanço de um espírito, uma trajetória de conquista de um espírito, né? Através destas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra,
e suas impressões mais íntimas no curso do trabalho que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938. Então, olha isso daí veio antes ainda até do livro Nosso Lar, do livro dos outros livros da série André Luiz que nós estamos estudando. Então, ele começou a ser psicografado dia 24 de outubro de 38 e terminou dia 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo do seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro, Brasil, né? Então, olha que interessante isso, mostrando e que a gente entenda isso, né? O próprio Chico tinha uma série de outros afazeres, os trabalhos de atendimento aos necessitados, o trabalho onde ele ganhava o sustento que pagava o dia a dia dele. Emmanuel também tinha uma série de outras tarefas no mundo espiritual, com o Chico e sem o Chico. E nesses tempos vagos era que o Chico psicografava. Nessas horas que ele tinha um tempo, o Emmanuel ia passando essas informações. Então eu vou lendo aqui e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma observação, por favor, podem me interromper, tá bom? Olha a Lela chegando aí. Ô Lela, começamos aqui, um pouquinho do começo você perdeu, mas depois a gente recapitula ou você vê na gravação, Tá bom, eu vejo tranquilo, não quero tá atrapalhar bom? não, pode continuar. Em 7 de setembro de 1938, afirmava ele em pequena mensagem íntima aos seus amigos encarnados. Olha isso, aí ele passando a notícia ali para o grupo mediúnico da casa, né, que o Chico trabalhava. Então, olha o que ele falou. Em setembro, ele começou em outubro a trazer essa obra, né? E ele, então, numa reunião mediúnica, fala aos trabalhadores ali da casa: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus. Então, olha aqui, orgulhoso, a gente sabe que não é no bom sentido da palavra, né? Justamente na questão do que o orgulho fazia de mal a esse espírito. E ele falou assim: se Deus me permitir, nós vamos um dia contar a história desse orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Então imaginem que o Emmanuel estava falando para o grupo, mas talvez ele nem tenha citado que era ele mesmo. Mas ele falou assim: um dia eu vou contar uma história de esse tal Públio Lentulus para que vocês aprendam a dolorosa experiência de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então, esse foi o primeiro toque que Emmanuel deu para o grupo do Chico. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar: se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Então, olha o que agora nessa mensagem o Emmanuel já conta. Voltando à promessa que ele fez, né, falando das lembranças dele, né, das nossas lembranças da passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Então, Emmanuel teve contato direto com Jesus. Mas o que fica claro aqui é que na época ele ainda não abraçava o Cristo como realmente algo sério, como o Salvador, né? E aí ele segue explicando para os trabalhadores da casa, né? Não sei se conseguiremos tão bem quanto desejamos semelhante intento.
De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia de nosso Pai, de infinita bondade. Então, é uma missão que ele mesmo não tem certeza se vai conseguir fazer à altura do que poderia, porque eu imagino que não deva ser fácil falar da sua própria história sem, né, misturar algumas coisas. Porque o intuito de Emmanuel é passar uma lição e não crescer em cima disso. E de fato, em 24 de outubro referido, quer dizer, no mesmo tempo ali, praticamente alguns dias depois, recebia o médium Xavier a primeira página deste livro. E, a 25 do mesmo mês, Emmanuel voltava a dizer. Então, Chico recebeu a primeira página de um livro e no dia seguinte, Emmanuel voltou a dizer para eles, né? Iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Eu fico imaginando quando eu leio isso, imaginem que isso é um trabalho com o acompanhamento e a permissão de Jesus. Talvez a pedido de Jesus, para que aquilo aconteça e sirva de exemplo, para que aquilo seja levado a termo. E Emmanuel com a missão de fazer isso, porque Emmanuel era, né, o responsável pelas muitas mensagens do Chico. Mas no caso, ele vai ditar a psicografia da sua própria tragédia nesse livro. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Então, talvez nesse dia é que Emmanuel realmente afirmou para o grupo que aquela psicografia falava da vida dele. Então, agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Então, ele não tem vergonha. Ele está se sentindo bem por poder ser transparente com as suas imperfeições. Até porque ele sabe que realmente aquilo foi fruto de um tempo cego e que ele, através das próximas obras, a gente vai ver. Porque se a gente puder seguir junto, nós vamos ver na sequência, no livro 50 anos depois, o Emmanuel, na segunda encarnação depois dessa, onde ele ainda estava totalmente equivocado. Mas na próxima, ele já começando uma jornada bem direcionada, mas ainda com muito a ser trabalhado. Então ele agora está falando, eu estou confortado em poder passar para vocês, para que vossas consciências, as nossas consciências, conheçam o que eu vou contar. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Então, a intenção de Emmanuel, a pedido realmente de esferas mais altas, é que ele contasse a sua história não só para benefício daquele grupo onde o Chico trabalhava, porque aquilo sim era para ser publicado, e aquilo que foi publicado naquela época, né? Então, 1939, que completou, para que pudesse ser colocado, para que nós pudéssemos ler. E é o que nós estamos começando aqui agora. Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham. Então, o Chico, olha o Chico falando, durante todo o esforço da psicografia, ele não perdeu, quer dizer, ele não se gabou de nada. Ele mostrou o tempo todo, ensinou humildade e fé a todo mundo que acompanhou esse processo. E em 30 de dezembro de 1938,
Então, olha isso, ainda não estava completa a psicografia da obra, ele estava ditando as páginas do livro e, vez ou outra, ele dava alguma mensagem dizendo o que estava acontecendo, como ele estava se sentindo ou o propósito daquilo. Então, dia 30 de dezembro de 38, comentava em nova mensagem íntima, mensagem para os trabalhadores ali da casa. Agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Então imaginem, porque realmente às vezes a gente vê nas psicografias do Emmanuel, né? Ou até no próprio na literatura do Espiritismo de Allan Kardec, alguns termos mais rebuscados, mais difíceis. Mas é isso. Imaginem, ele é um senador romano que traz isso na sua bagagem. E ele está tentando contar a história do que aconteceu lá naquela época, tentando adaptar a algumas expressões dos dias de hoje. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Então, tem coisas que ele não adaptou. Ele teve que ser fiel exatamente ao contexto, mesmo que seja algumas palavras talvez mais adequadas àquela época do que aos dias de hoje. Então, isso nós vamos nos deparar durante o livro. E eu fico também imaginando o seguinte, né? Imaginem quem estava nessas reuniões mediúnicas, tendo o privilégio de ouvir Emmanuel ditar essas páginas pela primeira vez. Eu imagino quando ele ditou Paulo Estevam, quando ele ditou essa história e muitas outras, né? É só um pensamento alto aí que não tem como, né? Me passa pela cabeça. E aí, seguindo, para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Então, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, um coração endurecido, empedrado ainda, né? Que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Vocês vão entender o porquê que ele fala isso. Porque esse minuto radioso que ele se refere é o minuto que ele teve na presença do Cristo. E naquela época, naquele momento, ele não aproveitou como poderia. Ele não abraçou o convite de Jesus para ele, por ser justamente um coração ainda empedrado. E por isso ele lamenta. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho, não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece em comunicado íntimo, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. Então, Chico contando e transcrevendo essas mensagens que Emmanuel foi nos colocando no meio desse processo da psicografia. Então, aqui, ó, em janeiro de 39, é Emmanuel de novo falando em oração a Jesus. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Então imagine para ele reviver isso. É sinônimo de amargura do tempo que não foi bem aproveitado, né?
E ele segue falando para Jesus, que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Então, isso mostrando a relatividade do tempo, né? Porque realmente, perante a eternidade, 2 mil anos, o que ele como faz a comparação, porque normalmente isso pode estar relacionado realmente a 20 existências. Se a gente considerar que a gente vive 70, 80 anos, passa um tempo no mundo espiritual e reencarna, em média, isso pode acontecer a cada 100 anos, cento e poucos anos. Então ele está chamando essa atenção, como se 20 encarnações que aconteceram com ele desde esse episódio, como Publio Lentulus, na verdade, na eternidade é como se fossem 20 dias de aula, né? 20 dias na escola da vida. Mas, ao mesmo tempo, 2 mil anos, também para nossa concepção, né, humana, é muita coisa. É muito tempo passando e às vezes mostra também a nossa teimosia. Mas existe uma relatividade do tempo, que para os homens é uma, para Deus é outra. Para os espíritos mais evoluídos é outra. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. E ainda, seguindo aqui na oração de Emmanuel, uma conversa com Jesus. Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma, e os meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Então, como tudo isso é relativo mesmo, essa comparação que ele faz com o tempo, o que muitos de nós, espíritos que nós nos apegamos tanto, né, a uma vida inteira, a um determinado poder, a uma determinada riqueza, a uma determinada posse, a um determinado conceito, e isso é tão fugaz, né? Isso passa, isso fica para trás. O que fica de permanente, né? O que vai além? É a aquisição, são esses valores eternos, né? Então ele faz toda essa comparação mostrando que todos esses que ele lidou, tudo que nós vamos ver é comparado a apenas um dia para a eternidade, para o acompanhamento desses espíritos mais elevados. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas do instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Então, como realmente tudo isso que muitas vezes a gente dá valor, ou que muitos dão valor, não tem valor. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra
e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Então, independente da posição que qualquer imperador tenha adotado, todos foram reduzidos a pó. O espírito segue, mas tudo aquilo que eles eram na terra ficou para trás. E isso é o que vai acontecer com todos nós. Ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas maravilhosas. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Então, olha como realmente tudo o que é feito de pedra, né, o que é material, está fadado, né, a um dia acabar. E o que nós vamos levar é o que nós estamos buscando entender aqui. O grande império romano, que na época se julgava algo que era insuperável, né, indestrutível, o que hoje é? O que são os imperadores? O que são qualquer grande figura, né, heróica desse passado? Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do campo de Marte, e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Então ele está nos transportando para aquela era, aquela época em que ele viveu, que é justamente o momento em que Jesus veio. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio. E como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste: basta. Então, olha para a gente entender o contexto em que Jesus realmente veio. Trazer verdades, trazer uma maneira de encarar tudo isso, o poder e a materialidade, e diferente do que se esperava, diferente da maneira que se esperava lidar com isso. Porque o que todos os que sofriam naquela época esperavam? A vinda de um Messias que iria tirar os sofredores do jugo do Império Romano. Então, como para eles, ainda muito materialistas, vai descer o Filho de Deus e vai acabar, vai matar todo mundo. E Jesus vem nos mostrar como é que se lida com a tirania, com o materialismo, com o erro. E Jesus, acompanhando tudo isso do lado de lá, vem realmente no momento que o Império Romano estava no seu exagero, deixa a sua mensagem, o império acabou, Jesus não. Jesus, nós estamos aqui cada vez mais contemplando e entendendo uma mensagem de alguém que foi crucificado, que, segundo eles, a forma de ver deles, eles estariam acabando com aquele que não merecia nem muita atenção.
porque era uma pessoa simples, pobre, que não se defendia, era covarde. Olha como essa verdade é sólida, porque é essa verdade que perdurou os séculos. E cada vez mais a gente está percebendo o quanto que isso é sólido. E a força do império acabou. E então Emmanuel nos trazendo esse contexto da era que nós vamos mergulhar e mostrando o momento em que Jesus também resolve descer. Basta! São vindos os tempos de operar-se na seara da verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formindandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Perambulamos assim dentro da nossa noite, até o dia em que a nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. Então, olha como isso é grandioso. Porque todos aqueles que tinham poder na época, depois da vinda do Cristo, e através do despertar dessas consciências, cada um no seu tempo, nós vamos entender por que Emmanuel fala exatamente isso também. Eu vou falar um pouquinho do futuro, porque isso eu acho que não interfere tanto, né? Não é dar spoiler, não. Muitos já sabem disso. Mas olha o que ele está falando aqui, ó. Bastou a palavra do Senhor, porque aquilo é o que realmente acordava consciências, para que alguns e muitos voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Emmanuel, no próximo livro, depois de ser senador e convertido, volta como escravo. No livro 50 anos depois, Emmanuel é o escravo Nestório. Vocês vão entender, vocês vão se esquecer disso que eu falei agora, e nós vamos mergulhar na personalidade do Emmanuel, como ele mesmo falou, orgulhoso, ingrato, porque ele estava nadando no poder e não conseguia abrir mão disso para entrar nas verdades do Cristo. Mas o tempo passa e tudo que é destinado a acabar, acaba. E aqui então ele começa a falar o como que ele e muitos começaram a aprender a ciência do perdão e do amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Então, aquela passagem do Evangelho que ele fala para a mulher à beira do poço, né, ali próximo da cidade de Samaria, que ele fala para ela que a água que ele tinha para oferecer era uma água que saciava a sede. E não como aquela estava pegando no poço, que saciava momentaneamente e depois voltava a sede. Então nós todos temos sede dessa água que sacia por completo. Assim, de maneira que não volta a mais ter a necessidade de novo, porque preenche, porque completa. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor,
e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna, a imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, e em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Então aí encerra essa oração de Emmanuel e volta o Chico a falar. Em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção deste livro, agradecia a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Então aqui o Chico vai trazer só algumas frases de uma última mensagem de agradecimento. Meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam e eu vos agradeço de coração. Reencontramos os espíritos amigos das épocas mortas. Sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução para a frente e para o alto. Pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e boa vontade. O que o Emmanuel está falando aqui, desse reencontro com esses espíritos que estão ajudando a ele a trazer essa obra, né, para a literatura hoje brasileira, é porque muitos desses espíritos que estavam ali estavam com ele naquela época que esse livro vai trazer. Inclusive, o próprio Chico Xavier é um dos personagens desse livro que a gente vai ler. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes, e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. E aí, então, ele encerra também esse agradecimento, e o Chico vai encerrar também agora a mensagem desse prefácio, para depois a gente entrar na história. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel, fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. Emmanuel mostra realmente, em todas as mensagens, a preocupação dele de assim, conseguir passar algo que ele não acha nem que ele está à altura. Então, olha a humildade e a paciência e a fé que ele teve de aceitar essa missão. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimentos na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. Francisco Cândido Xavier, 2 de março de 1939, em Pedro Leopoldo. Então aqui, Chico faz essa introdução, né, para que a gente conheça um pouco, né, do estado de espírito de Emmanuel para fazer essa obra, da preocupação dele, da evolução também que ele teve, do mesmo jeito que nós vimos no livro Paulo Estevam, um espírito equivocado, conhecendo a verdade e se esforçando para avançar, para aprender, para deixar para trás o velho homem, né, que ele carregava. Nós vamos ver também na trajetória de Emmanuel em tempos diferentes do que foi de Paulo. Emmanuel não percebeu e não se transformou tanto numa única encarnação, mas através das próximas, tanto no mundo espiritual quanto nas próximas encarnações, ele foi cada vez mais acrescentando valores do seu espírito e deixando para trás desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo que ele carregava.
e que é o convite que o Chico fala, né, para nós. Que nós, tomando conhecimento também dessa trajetória, aceitemos o convite da nossa própria renovação, com paciência, né? Porque nós temos que aprender a orar, a trabalhar e a esperar, porque a resposta não é imediatista como muitas vezes a gente gostaria, né? Existe um processo da natureza trabalhando, né, dentro de nós, que não é simplesmente o conhecimento das palavras, né, a interpretação racional. Existe um processo que é o transformar do nosso espírito a partir desse esforço que a gente está aqui fazendo. Mas que Deus nos ajude, né? Que Jesus realmente nos ilumine os nossos passos, a nossa luta, a nossa jornada, e que esses espíritos que nos acompanham também tenham os recursos porque eles precisam para nos manter nessa direção sempre. Cada vez mais, né? Que a gente possa se desviar cada vez menos, né? Que é o que a gente estava fazendo muito antes de tomar conhecimento disso tudo, mas que a gente possa fazer isso cada vez menos daqui para frente. E aqui encerramos então o prefácio. Eu não sei se alguém tem alguma coisa que queira comentar, perguntar ou acrescentar. E porque na semana que vem nós vamos começar então o capítulo 1. O livro também é dividido em primeira parte e segunda parte, da mesma maneira que Paulo Estevão, né? A primeira parte aqui, semana que vem, nós vamos começar então aqui do capítulo 1, que se chama Dois Amigos. Vai trazer um pouco do início da história aqui do Públio Lentulus. Certo, gente? Algo É. para ser dito, comentado? Marco, eu fiquei. Tava pensando aqui, não tem. A gente tem alguma noção de quantas encarnações o Emmanuel precisou, assim, para atingir a evolução que a gente vê hoje? Que foram, pelo que você falou, foram várias encarnações, né? E nesse último livro que você comentou, ele ainda não tinha se melhorado assim, completo, tem a evolução que ele tem hoje, né? Exatamente. Ô, Bruno, e outra coisa, assim, ó, a gente tem uma noção, porque tem um livro, tem dois livros também do Chico que falam um pouquinho sobre isso. Tem um livro que se chama Deus Conosco, que Emmanuel fala de algumas das últimas encarnações dele. E se eu não me engano, o Hum. outro livro, depois eu vou procurar, chama Sementeira de Luz, que ele fala exatamente em que época e o que Emmanuel foi. Mas uma coisa que eu quero que a gente ainda entenda, Emmanuel realmente é uma luz para a gente, é um espírito que avançou bastante, mas ele mesmo diz, ele está no processo ainda. Então, e outra coisa, Hum. Emmanuel, pelo próprio Chico, a gente sabe que ele já está reencarnado, novamente. Emmanuel reencarnou no ano 2000, no interior de São Paulo, com a missão principalmente na área da educação. Só que ninguém sabe. E as especulações não são nem estimuladas para se saber, porque não interessa. Mas o Chico fala, antes dele desencarnar, que o Emmanuel já tinha se afastado dele e ele já tinha ido Uhum. visitar o Emmanuel bebezinho. É Nossa. lindo. Eu vou ver se eu acho isso daí. Agora, outra curiosidade, Bruna. Emmanuel, então, nessa encarnação aqui, foi um senador. Um pouco nesse livro fala também de uma encarnação passada dele antes dessa. E aí, depois, nas próximas, Hum. Emmanuel foi escravo. Emmanuel, depois tem uns gaps ali que a gente não sabe. Mas depois, Emmanuel foi padre inúmeras vezes. Inclusive, ele foi padre Manuel de Nóbrega, no ano de 1500, quando veio ao Brasil, né? Ele foi padre no Nordeste brasileiro na era de
1800 para 1900, um padre apagado, sem muita repercussão, justamente para consolidar cada vez mais essa questão da humildade dele, do quanto ele vem adquirindo e o quanto ele não precisa crescer em cima das conquistas. Porque somente com essas conquistas ele consegue avançar ainda mais nos beneficiando, né? Mas o fato é esse, que são várias, e inclusive tem uma palestra também. Isso eu vou passar para vocês porque eu acho que é bem legal. O Arthur Valadares fez uma palestra falando da trajetória espiritual de Emmanuel. Então ele fala, ele cita várias dessas encarnações de Emmanuel e é muito interessante. Então depois eu posso colocar no grupo lá para vocês também. E eu acho que vou colocar até aqui na descrição do vídeo, embaixo, nos comentários, porque pode ser útil para quem mais quiser. Vai ser ótimo. Certo? E aí, assim, vamos iniciar nossa jornada nesse contexto. Ali, Romano, Emmanuel Senador, e semana que vem nós vamos, então, começar a mergulhar nisso. Certo? O Marco, teve uma frase que você falou aqui, se eu não estou me enganada, que também o Paulo falou também em relação do Império Romano e dos imperadores, como isso tudo acaba quando ele foi conversar com Sim. César, né? Eu acho que foi. Acho que ele falou exatamente Você a mesma agora, coisa. né, é poderoso, mas você também vai encontrar o sepulcro, né? E vai ter que dar conta do que você fez, acreditando ou Das não, suas decisões. a Jesus. Acredite ou não. E é como ele também citou nesse prefácio, né? O próprio Emmanuel, ninguém percebia, mas Jesus já estava vigiando a cada um, acompanhando e vigiando, acreditando ou não, estando voltado para ele ou não. Ele ama a todos, independente do tempo de cada um. E isso é impressionante a gente pensar, né? Certo? É, muito bom. Ótimo. Manda sim o mandar esse vídeo vídeo. com a história do Pode Emmanuel. Certo, gente? Então, muito bom. Agradecemos a Deus aí pelo pontapé inicial do nosso novo livro. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos, então. Ótima semana, bom domingo. Tchau, Obrigada, tchau. Marco. Boa Tchau, noite. tchau.